bem-vindos a mais um programa A Voz com Artes. Hoje estamos aqui no Leirena com o nosso convidado Frederico da Cruz Pires, que é diretor deste teatro, que com muita amabilidade nos recebe aqui para uma entrevista em que vamos falar deste projeto chamado Leirena. Olá, Frederico. Olá. Tudo bem? Como estás? Mais um dia de trabalho, felizmente. Já começamos o trabalho e estamos ansiosos para começar e, portanto... Começa logo desde cedo, não é? Começa logo desde cedo. Tem que ser, não se pode parar e começa cedo e acaba tarde. Frederico, muito obrigada por nos receber aqui ao teu espaço, Leirena. Já vamos falar nisso, mas para começar eu gostaria que as pessoas lá em casa conhecessem um bocadinho do Frederico. Quem é o Frederico? Quem é o Frederico? De onde é que tu vens? Portanto, eu nasci em França. Os meus pais foram para a França trabalhar e lá nasci, em 84. Fiquei a morar em França até aos meus 6 anos. Na década de 90 vim para Portugal, de todo com os meus pais. E então tive a oportunidade em França de aprender a tocar piano e sintetizadores, e foi aí que começou o bicho das artes. E em Portugal aí estudei música no Santuário de Fátima, tive a hipótese de ter aulas de dança, de balé e dança contemporânea, e fazer teatro também, isto até o meu secundário, até enverdar para o caminho das artes. E portanto sou um rapaz da aldeia, embora nasci em França, perto de Paris. Vivi a minha infância na Loureira, uma aldeia que pertence a Santa Catarina da Serra do concelho de Leiria, e desde a existência do Leirena que estou a viver com a minha mulher e com a minha filha em Leiria. E portanto este é o Frederico e a sua história. Essa pequenina história de início. Portanto, terminamos o secundário e vamos para... Coimbra. O que é que acontece em Coimbra? Em Coimbra, aqui... portanto, fui estudar para a Escola Superior de Educação de Coimbra, o curso de Teatro e Educação, isto no período antes do Bolonha, ou seja, no período em que havia o bacharelato e a licenciatura de 4 anos. E aí tirei o curso de Teatro e Educação, num curso fantástico, onde eu tive a hipótese de ter aulas com grandes mestres do teatro brasileiro, o António Mercado, e depois também tive professores como o António Fonseca, a Cristina Bizarro, a Manel Guerra, portanto, e depois era uma escola que tinha projetos de intervenção, tinha o estágio pedagógico, o estágio profissional, isto no âmbito académico, onde nós tínhamos a hipótese de trabalhar com o Teatrão, que é uma estrutura profissional de teatro de Coimbra, e depois o próprio projeto de intervenção e o projeto de estágio académico no âmbito teatral. Nós poderíamos contratar profissionais, encenadores, e então tive a hipótese de trabalhar com o Nuno Pino Custódio, que é um grande mestre da Comédia dell'arte em Portugal, que é o diretor artístico do Teatro Oeste, do Fundão, e depois também ter um mestre brasileiro também de São Paulo, que é o Marco António Rodrigues, que ensinou Yerma, do Frederico Garcia Lorca. E portanto em Coimbra foram 4 anos maravilhosos, intensos, porque a minha vida era focada no trabalho, no estudo e na minha aprendizagem. Portanto, eu sou um sujeito que nunca ligou muito para as semanas académicas, porque também, se fizermos bem as contas, um ano de faculdade não quer dizer que são 365 dias, mas sim, se calhar 5 meses de aulas. E portanto eu não poderia estar a brincar, uma vez que os meus pais estavam a fazer uma força imensa para poder estudar, especialmente a minha mãe. E portanto foi uma aprendizagem feliz, com grandes amizades realizadas, sonhos concretizados, e foi aí em Coimbra que conheci o meu mestre João Mota, que me depois levou para Lisboa, onde eu tive a hipótese de estar no Teatro Nacional da Maria II, no Comuna e no Teatro Maria Matos, e aí depois fiz o curso do Teatro da Comuna com o João Mota e tirei o mestrado em Artes Performativas, Teatro do Movimento, com o Luca Preia, e então aí foi unir aquilo que já vinha da minha bagagem antes do secundário, que é, porque eu sempre tive, eu estive sempre em dúvida se seguiria dança ou se seguiria teatro.
porque antes de fazer teatro tive, então, como eu falei, a hipótese de fazer balé durante alguns anos. E, portanto, hoje o Leirena une estas três componentes nos seus espetáculos, que é a música, o teatro físico e o teatro textual, de intervenção. E é isso. Eu tenho dois amores, não é? Portanto, havia aqui, de facto, e ainda há duas áreas que continuam a ser, portanto, as tuas ferramentas para a Leirena. Frederico, agora, antes de passarmos para a Leirena, a nível depois profissional, que peças é que te marcaram? Quais foram os teus trabalhos profissionais que tu, dentro daquilo que tu já fizeste, não é? Que te marcaram como ator? Como ator. Portanto, um espetáculo me marcou, não como ator, mas como um jovem que tinha que trabalhar muito para ser ator. Foi o Hamlet, uma coprodução entre a Comuna e o Maria Matos. Porquê? Porque o João Mota, quando me chamou para ir para Lisboa, e eu estava na faculdade ainda, estava entre o segundo e o terceiro ano, ele convidou-me para participar. E eu, claro, feliz e contente, aluno do segundo ano de um curso de Teatro e Educação em Coimbra, ser um ator e ter a possibilidade de ser encenado pelo João Mota, aquilo era uma faculdade. Para a criação do Hamlet, tive a hipótese de ter a Natália de Matos, uma professora de voz para atores, que faleceu há pouco tempo, que me ajudou imenso na minha dicção, em tudo. O João Mota, então, que é um grande pedagogo, um grande encenador, e depois o próprio elenco que tinha, o João Ricardo, o Diogo Infante, o Albano Jerónimo, a Natália Luísa, e portanto marcou-me aquele espetáculo pela equipa que era, marcou-me o espetáculo pela encenação que foi, marcou-me o espetáculo pelas amizades que eu travei com um grande irmão meu, que é o Miguel Sermão, e também, sobretudo, pela necessidade de ter que aprender. Porque eu ali pude ver, porque não era jovem, estava eu e estavam outros jovens da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. E então eu consegui perceber muito bem o fosso, a diferença que havia entre os jovens da Escola de Lisboa e eu. E eu vi muito bem as minhas dificuldades. E o João um dia chegou ao pé de mim, quando estava eu a jantar em casa dele, gosto muito do João, estamos a jantar ambos, e o João diz-me assim: percebes a diferença entre a tua aprendizagem e a aprendizagem de Lisboa? Eu chamei para tu veres, tu ainda não és ator. Para sentires na pele o que é que tu precisas para seres ator. E portanto aquele espetáculo marcou muito para me ver e para saber que tinha que saltar. Como eu sou a estar a acabar uma faculdade. Portanto, saímos de Coimbra para Lisboa, sim, não é? mas para te explicar que qualquer aluno que sai de uma faculdade não sai ator. Não. Esqueça isso. Não. Os professores dão-te ferramentas para tu aprenderes. Não dão-te... Lá por teres um certificado não quer dizer que és ator. Lá por teres uma formação não quer dizer que és ator. A formação é preciso também uma aprendizagem ao longo da vida, um currículo, trabalhares com encenadores, de aprenderes com eles, de aprenderes processos criativos, de aprenderes as ferramentas para a criação da personagem, para a criação de texto, de tudo. E, portanto, o Leirena só foi criado quando eu achei que era agora o momento de criar a estrutura Leirena. Mas até lá tinha que aprender. Tudo tem o seu tempo, não é, Frederico? Tudo tem o seu tempo. Pois há aqui um ano, que é o 2011, e agora sim, Leirena, temos aqui então o momento certo para estarmos aqui, não é? Frederico, o que é o Leirena? O Leirena é muita coisa. Para já é o teu projeto. O Leirena
é um sonho tornado realidade. Não é o meu projeto, embora tenha sido eu que o escrevi e que lhe dei o arranque. Mas eu não Foste poderia, o pai. sim, mas não poderia o fazer sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Portanto, muitos profissionais passaram por esta casa, muitos profissionais estiveram bastante tempo nesta casa, saíram por motivos profissionais, pessoais, de querer fazer outras coisas, como o Nuno Carvalho, a Larissa, a Sofia Neves, que esteve, uma pessoa que esteve comigo desde o meu secundário até a faculdade, até aqui. E agora tenho pessoas como a Inês, que já está aqui no Leirena, vai fazer 3 anos. Nós temos agora uma produtora, já tivemos vários profissionais, mas hoje atualmente o Leirena já tem profissionais de várias áreas, não só da parte artística, mas da produção, do design, da música, na direção musical, na cenografia, nos figurinos. Portanto, a companhia ao longo destes 8 anos foi crescendo. Porque um ator fazer produção, fazer cenário, isto foi no início, que era a loucura, e depois ser ator e ter que vender, ser ator, encenador e vender espetáculos. Portanto, isto já foi uma fase. Agora, o Leirena, o que é o Leirena? O Leirena é uma estrutura artística profissional, onde trabalham atualmente 4 artistas, uma produtora, portanto, a tempo inteiro. Depois nós temos pontualmente vários profissionais. É uma estrutura artística que tem uma escola de teatro para crianças, jovens adultos e jovens adultos com deficiência. E depois também tem 2 festivais, um festival de teatro de rua em Porto de Mós, o Novos Ventos Festival de Teatro Comunitário em Leiria. Tem as suas produções em digressão, todos os anos tentamos ter 2 a 3 produções a estrear e prontas a fazer digressão. Nós, devido ao Covid-19, éramos para ter, não conseguimos estrear na Ilha da Madeira, no Festival lá no Teatro, a nossa produção A Paz, do Aristófanes. Vamos estrear, se tudo correr bem, no final deste ano ou em janeiro. Estamos agora a pensar fazer um projeto com 3 profissionais, artes plásticas, teatro e música, e um espetáculo da Talício, que é uma coprodução com a Escola Profissional de Teatro de Coimbra, que é no Santo Eutónio. Depois nós temos projetos de teatro e comunidade, como o Colmeia, que nós vamos durante uma semana a um município, como já fomos a Sião, Figueirão dos Vinhos ou Pombal, em que nós durante uma semana criamos 5 ou 6 espetáculos com a comunidade local, seja educativa ou comunidade do associativismo, como ranchos filarmónicos, etc. Ou seja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, os profissionais do Leirena estão com grupos da comunidade e ao longo dessa semana criam vários espetáculos. E isto é um pouco no âmbito daquilo que nós fazemos no Novos Ventos, no Festival de Teatro Comunitário em Leiria, em que levamos também espetáculos profissionais às aldeias e freguesias. Portanto, nós temos vários projetos. Sim. Porque nós vivemos destes projetos. Nós somos uma estrutura independente. O único apoio que nós temos é um apoio à renda por parte do município de Leiria, que é um parceiro importantíssimo do Leirena. De resto, o que nós temos são parcerias, em que temos uma parceria com o município de Leiria, seja pelo Novos Ventos, seja pelo projeto Arte e Terapia, que é o nosso grupo de jovens e adultos com deficiência, que é a trupe Operações Especiais, como outros projetos que nós temos, também com o município de Porto de Mós é um parceiro no Festival de Teatro de Rua de Porto de Mós. Portanto, nós temos várias parcerias. Portanto, nós vivemos de venda de serviço, embora é um termo que eu não gosto. Uma prestação de serviços, não é? Não gosto do termo prestação de serviço, não gosto do termo apoio, não gosto do termo produção no sentido de estamos a fazer a nova produção do Leirena, não. Nós estamos a fazer a próxima criação. Produção é um produto que se vende, criação é um espetáculo que se apresenta. Portanto, nós criamos espetáculos, criamos projetos comunitários, sociais e pedagógicos e nós não fazemos produtos para vender.
isto de indústria criativa, eu não gosto do termo indústria criativa, porque indústria é uma coisa de se fazer, de se vender. Nós somos uma casa que cria projetos, que cria espetáculos, porque somos criadores. Rodrigo, tu és claramente um homem de objetivos. Sim. Tem que ser. Não, tento ser. Mas tens objetivos concretos aqui, sociais e culturais, com Leirena. E falando aqui da tua casa criativa, não é? Eu gostava agora de falar um bocadinho do público. Sim. Porque tu crias para o público. Rodrigo, o que é que leva o público a ir assistir a uma peça de teatro? O que é que para ti... Respondendo a uma pergunta, respondendo a anterior que tinhas-me feito, quais foram os 2 espetáculos? Falei do Hamlet, e o segundo espetáculo foi a primeira produção do Leirena Teatro, que foi Tudo Bar em Seu Redor. Foi a primeira produção. E aquilo... As peças que te marcaram, volta de atrás, não é? Aqui fazes a ligação. E agora, fazendo a ligação agora a esta pergunta que me fizeste, o Tudo Bar em Seu Redor era um espetáculo que juntava o teatro popular, a música, o movimento, e depois a identidade cultural local, ou seja, a identidade cultural daqui da região de Leiria. Como? Era um espetáculo que estava muito ligado ao mundo do arraial, das festas. Era um espetáculo que estava ligado ao cancioneiro entre mar e serra, que é um cancioneiro nosso, feito por um professor que deu aulas, que é da Maceira, que um senhor que já faleceu há bastante tempo. E, portanto, fizemos um espetáculo muito popular, muito ligado aqui à gênese cultural, à identidade cultural daqui da nossa região. E as pessoas, quando iam ver o espetáculo, identificavam-se com aquilo que estavam a ver. E, portanto, para nós, é muito importante que as nossas produções tenham um lado de intervenção. Ou seja, pôr as pessoas a pensar. E os teus projetos passam muito por este conceito, de intervenção. Sim. Sim, é claro que nós temos estado a tentar, de certa forma, não manter-nos num géneros, numa receita única. Sim. Percebes? Descobrimos esta receita, vamos ficar nesta receita para o resto da vida. Não, isto não é o que eu quero para a companhia. Nós procuramos sempre outros processos, outras linhas estéticas, pesquisar, explorar. Estás a entender? No teatro de intervenção, que fomos fazendo até 2017, eram espetáculos que tinham a ver muito com algumas problemáticas que eram urgente debater naquele período que elas nasceram. Fizemos um espetáculo sobre o salto dos imigrantes da África para a Europa, mas o espetáculo não era com atores africanos, tão pouco estávamos a bater sobre o século XXI. Então, para falarmos sobre o salto das pessoas que vinham do continente africano para o continente europeu, resolvemos pegar do salto dos portugueses para a França ou para a Alemanha, que aconteceu na década de 50, 60 e 70. Percebes? Para as pessoas perceberem que hoje o que está a acontecer aconteceu pelos portugueses. E fomos bem recebidos pelos franceses, que deram trabalho. É claro que há exceções. Pronto. Portanto, houve um período em que nós fazíamos um trabalho de intervenção, um período em que fazíamos um trabalho baseado no objeto, brincávamos com o objeto cénico, e explorávamos nas suas múltiplas formas. Agora estamos à procura de outros caminhos. Claro. Teatro mais físico, pegar texto de autor. Até 2017 nós não fizemos texto de autor. Nós não pegávamos num texto como Brecht, num texto de Shakespeare, etc. Depois é que nós pegamos num Brecht e fizemos a Boa Alma de Sete Swan. Uma parceria com o município de Leiria, que isto foi uma residência artística no Museu de Leiria, e o espetáculo foi lá apresentado. E foi em 2018. Nós começamos agora a fazer a Paz, do Aristófanes, comédia clássica grega. Estamos agora a pegar num poema de autor.
Portanto, e explorar novas dramaturgias também, mas também novos caminhos, com música ao vivo, com um artista plástico ao vivo, e ver o que é que acontece neste diálogo com estes projetos, com estas áreas artísticas da plástica, da música. Estás a entender? Ok. Portanto, esta mistura realmente destas várias áreas dentro do campo das artes. Mas isto não é nada novo. Não. Isto não é nada novo. Há muitos trabalhos que são feitos que já nasceram na década de 60, 50, 40. Percebes? Portanto, os nus já existiram muitas décadas. O vídeo já é feito há muitas décadas. Portanto, agora, isto para dizer o quê? Nós estamos sediados em Leiria. A nossa área de intervenção não é só o Concelho de Leiria. São vários concelhos do distrito. Fazemos digressão fora do distrito. Fazemos uma digressão regional e nacional. Vamos tentar ver se fazemos uma digressão internacional. Mas o nosso foco com o nosso público da nossa região é dar-lhes a eles também outras metodologias, outros processos criativos, para que eles também connosco possam crescer. Estás a entender? Tens essa visão para com o teu público, porque estás a levar a tua... Não é o quando meu eu digo público, o teu percebes? público, porque estás a dar-lhes a eles, não é? A tua criação, não é? Tens essa preocupação para com o público de Leirena, com os fãs de Leirena, não é? Com as pessoas que gostam dos teus trabalhos não uso o termo, da tua equipa. Não uso o termo fã, aliás. Adeptos. O trabalho, supondo, todo o Festival O Acaso do Nariz, ou outros projetos artísticos que aconteçam aqui, são importantes para o Leirena, porque se eles fazem um bom trabalho, criam público, mantêm público. Se eu crio um bom trabalho, crio público, mantenho público. E todos nós saímos a ganhar. Isso é bom. Se as estruturas de dança criam público de dança, é bom para as estruturas de dança. Portanto, o trabalho que eu e os meus colegas fazemos, não é só para a Leirena, mas é para toda a comunidade. É por isso que o pensamento da companhia é teatro para todos. O nosso foco é teatro e comunidade. Nós partimos da comunidade para a comunidade. Quando nós pegamos num texto, ou quando nós pegamos num texto dramático, quando queremos pegar num tema, a partir de hoje, o que é que hoje vamos falar? O que é hoje importante falarmos? Estás a entender? Agora, também é importante, o que é importante falarmos daqui a uns anos? Depois me montei a pensar, bom, eu posso pegar em poemas, dar-lhes corpo, fazer um trabalho muito terra, muito físico, mas muito poético visualmente. Mas já está tantas vezes feito por tanta gente. Como é que eu posso fazer uma coisa que daqui a 10 anos dizem isto era novo, isto foi novo? Estás a falar de originais, não é? É tramado. É tramado. Porquê? Porque a companhia tem 8 anos. Nós ainda estamos numa fase de aprendizagem, de descoberta do processo, da linha da companhia. Percebes? E isso requer trabalho, requer tempo. Pai, e o tempo é a coisa mais difícil de ter. Porque precisas de muita disciplina, não é? De disciplina, precisas de uma equipa, supondo. Esta é a sorte que eu tenho. Aqui já estás a entrar numa pergunta que não consigo deixar de fazer, que é o teu grande desafio aqui como diretor. Porque temos o Frederico como artista, não é? Dentro das suas várias vertentes, e como diretor. Esse é o grande desafio, não é, Frederico? Porque há aqui muitos desafios. Assim, o maior desafio de um diretor, de uma estrutura... Como Leirena, como qualquer estrutura. É a gestão de uma equipa. Percebes? É uma empresa, não é? Nós temos que funcionar como uma empresa se queremos sobreviver. Percebes? A pandemia tirou a máscara de problemas que as artes tinham em Portugal. A questão do recibo verde, a questão das estruturas não terem a capacidade de criar contratos com os seus profissionais.
da falta de apoio no setor, a falsa questão da descentralização, percebes? As únicas pessoas que lutam de facto para a descentralização são os próprios artistas, porque a política cultural feita pelo Estado não está de todo virada para a descentralização. Tens Lisboa, Porto e tens os outros, percebes? E uma verdadeira política cultural virada para a inclusão, virada para um equilíbrio territorial, não no apoio, mas no investimento financeiro, percebes? No financiamento. No financiamento para as estruturas investirem tanto nos processos, investirem nos seus profissionais. Aqui no Leirena nós procuramos profissionais para dar formações à equipa artística. Já tivemos a companhia, nós já tivemos formação do José Carlos Garcia, do Chapitão, já tivemos formação da Dora Fonseca, que é uma bailarina e professora de dança também, aqui aos atores do Leirena, e portanto nós também temos que investir. Isto de tiramos uma formação, aprendemos com encenadores e agora está tudo bem, já aprendemos o que tínhamos a aprender, agora é criar, é errado. É errado. A companhia o Leirena tem que arranjar formações para a sua equipa artística. A equipa de produção tem que também ter formações. Percebes? Porque se nós crescermos, a estrutura cresce, a arte em Leiria, no campo teatral, também cresce. Percebes? E isso é fundamental. Mas pronto, isto são políticas culturais. Eu acho que já saltei à pergunta que me fizeste. Estava a falar do tempo. É importante tempo para criar. Mas para termos tempo para criar é preciso também ter uma boa base financeira. Percebes? A companhia somos 5 pessoas a trabalhar a tempo inteiro, mas trabalhamos como se fôssemos 10. Mas recebemos como se fôssemos 4. Percebes? Mas isto, para o tempo, a sustentabilidade financeira é importante para que a gente possa respirar, focar-nos na criação e criarmos. Frederico, se os outros ficarem sem cultura, como é que ficamos? Se os outros ficarem sem cultura? Se um país sem cultura é o quê? É um país sem identidade. É um país de robôs, é um país de escravos, é um país de trabalhadores. Trabalhadores no sentido de escravidão, de só ver trabalho. Tira-nos a liberdade, não é? Tira-nos a liberdade completa, ou seja, não tens um espetáculo ou para te entreteres ou para contemplares. Porque o teatro não é só entretenimento, também é conhecimento. O teatro, a dança... As artes. Tu tens o que é entretenimento, seja um festival, como é que é dizer-te? Tens festivais que é mais num âmbito de entretenimento, tens espetáculos que te fazem pensar, que te fazem contemplar, e tens espetáculos que simplesmente fazes passar um bom tempo, faz-te rir, percebes? Tens o espetáculo que vais ver e daqui a um ano esqueces aquilo que tu viste, tens um espetáculo que daqui a 10 anos vais-te lembrar, percebes? Portanto, que mexe com as nossas emoções, que mexe com o teu pensamento, que te põe-te a pensar. Eu não sabia aquilo, aprendi naquela peça. Sim, mas também o teu ponto de vista. E o teu crescimento como pessoa. Cidadão, sim, sem dúvida nenhuma. Supondo, vou-te falar do espetáculo do salto. A pessoa critica quem vem de África para cá, tipo, na altura dos ucranianos. Quando a comunidade ucraniana veio, ou russa, veio para Portugal, tanta gente criticou. Nós mal temos trabalho para os nossos. Mas ninguém queria limpar casas de banho. Ou ir como servente de mesa ou trabalhar nas obras. Percebes? Só que depois, essas pessoas que criticavam, seja quem vinha da África, seja quem vinha do Brasil, seja quem vinha da Ucrânia, do leste, criticavam. Mas depois,
Quando? Mas o teu avô, estás a criticar, mas o teu avô foi para a França de salto ilegalmente e viveu nas barracas nos bidonvilles. Mas ele arranjou trabalho, deram-lhe a ele um passaporte, deram-lhe a ele um contrato, ele foi muito bem recebido por um francês. Porquê estás a receber mal um ucraniano ou um brasileiro ou um africano? Quem és tu, caralho? Percebes? Portanto, isso também é para mudar um pouco a ficha das pessoas. Para ver se mudarmos um bocadinho este mundo egocêntrico e mau, maldoso. Porque as pessoas são más. As pessoas são más. Estás a entender? Frederico, agora já numa fase mais conclusiva da nossa entrevista, sem maldades, fala-me aqui um bocadinho desta sala onde nós estamos aqui os dois sentados a fazer esta entrevista. O que é que está aqui? É assim, nós estamos na sala de figurinos adereços. Aqui está figurinos da Paz, do Aristófanes. E é aqui, isto é um ateliê, basicamente, um ateliê de costura também. Agora com a pandemia faltam aqui alguns objetos de trabalho. Tenho estado aqui a trabalhar a Carla Freire. Carla Freire é uma pessoa maravilhosa, muito querida à equipa. Nós trabalhamos com vários profissionais no âmbito dos figurinos e adereços e a Carla tem estado aqui connosco e portanto este é um espaço também mágico, um espaço também de criação, porque um espetáculo de teatro não é só o ator, é uma união de linguagens, o desenho de luz, toda a banda sonora que é criada, o cenário, os figurinos, os adereços, tudo é importante, até mesmo o fotógrafo. O fotógrafo vende o espetáculo. Uma boa fotografia vende o espetáculo. O mau é quando a fotografia é tão boa que vende o espetáculo não é tão bom. Pois. Portanto, agora só espero que a casa mantenha-se, porque o objetivo é que a casa continue. Frederico, finalizando aqui este nosso encontro, qual é o teu sonho com a Leirina? Ou seja, sonho no sentido de objetivo maior, algo para onde tu queres conduzir este barco? Eu, simplesmente, sou agora o capitão do barco. Que já é muita Depois, coisa, não é? quando for para a reforma, quero passar o barco a um outro capitão. Porque aquilo que eu isto é uma pergunta, ou seja, tu queres deixar legado, Sim. Frederico, tu queres deixar obra, não é? Sim. E o que é que tu queres deixar aos lirienses e não só, Assim, ao público? eu tenho 36 anos. Espero Da falta. viva outros 36 anos pelo menos para... Médio e longo prazo, não para reformas. Pronto, mas não vamos tão longe. quando eu vir que não tenho mais capacidade, Qual é a obra que tu queres deixar com a Leirina? o que eu quero é, para já, a minha luta é ter uma equipa, não é luta, mas o meu primeiro objetivo é ter uma equipa coesa. Estás a perceber? Uma estrutura mais sustentável. Uma estrutura mais sustentável, deixar uma casa mais sustentável também financeiramente, com uma grande abrangência de parceiros e de contactos, que não é fácil, é preciso trabalhar, porque a gente criar público... O tal tempo. O criar público é muito difícil, perder público é assim, um mau espetáculo, um mau desempenho, pau, perdemos logo o público. Um bom desempenho cria-se, depois é difícil. Portanto, e depois também deixar esta casa para alguém depois continuar, não é? Estar aqui a fazer isto para depois, quando eu acabar e fechar a casa, aí está, é egocêntrico, é individualista, não se entende. Está aqui muito suor, muita lágrima da minha parte e de muita gente que aqui trabalhou, vai-se fechar as portas quando o Fred sair? Claro que não. Porque como o nosso espírito é teatro para todos, de teatro e comunidade, que é uma coisa que nós vimos a trabalhar
desde o início da companhia. Vai mais teatro além e do que uma comunidade. estrutura, não é? Isto tem uma companhia- função social. A companhia atenção, eu vejo-me também, de certa forma, como um empreendedor social, E és. percebes? E os meus colegas também trabalham nesse sentido, são também empreendedores sociais, estamos todos focados nesse caminho. E, portanto, isto para dizer-te o quê? Que a companhia é para continuar, a companhia não pertence só à equipa que está no Leirena, pertence à comunidade da região de Leiria, percebes? Muito obrigada, Frederico, Obrigado, por esta entrevista fantástica. E assim concluímos esta entrevista com o Frederico, que nos deixou aqui muita informação do teatro, da sua história de vida, dos projetos que já concluiu, que ainda está concluída e em andamento, como é óbvio. Aqui no Leirena nós tivemos aqui esta presença inesquecível do Frederico. Muito obrigada por ter estado aí. Até breve.